Bom dia, bom dia. A gente vai começar mais um Devocional Marias, hoje, o último da semana, né? Quero me apresentar, meu nome é Samara, eu faço parte da Casa do Pai tem mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, e eu faço parte da liderança, eu e meu esposo somos líderes de mídia, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que poucos conhecem, mas que foi uma grande referência para a gente na Bíblia, uma grande influência, né? Que está lá em 2 Crônicas 24:2, que diz assim: Joás fez o que o Senhor aprovava enquanto viveu o sacerdote Joiada. Hoje nós vamos ler só esse pequeno trechinho e eu quero falar de uma grande influência da Bíblia que foi Joiada. Vou resumir a história dele para vocês. Joiada era um sumo sacerdote que, naquela época, a rainha Atalia pediu para que matassem toda a linhagem real para que só ela assumisse o trono, né? E Joás fazia parte da linhagem real. Então, Joiada pegou aquele bebê, que se eu não me engano ele tinha cerca de 1 ano por aí, pegou aquele bebê e escondeu juntamente com a sua esposa Jeosseba. E esconderam ele ali na casa deles durante um período de cerca de 7 anos. E Joiada cuidou com segurança, nunca deixou ninguém descobrir que Joás estava ali. E quando o Joás estava completando ali 7 anos, Joiada falou: não, agora a gente vai armar um plano e você vai assumir o trono, o que é seu por direito, e derrubar a rainha Atalia. Então assim ele fez e deu certo, né? Joás assumiu o reinado dele, derrubaram a rainha Atalia e Joiada fez como se fosse um líder espiritual. Ele ficou cuidando de Joás, como se fosse a pastora da nossa igreja. Ele ficou cuidando de nós como se ele fosse o líder espiritual daquele rapaz. Aconselhava, dava direcionamento, ele era um braço direito para o rei. Só que Joás conheceu Deus, conheceu o que era certo, teve uma boa influência, fez grandes feitos enquanto Joiada estava vivo, porque Joiada foi um braço direito. Ele foi uma pessoa que influenciou Joás positivamente. Ele fez Joás crescer como rei, como homem, como líder espiritual. Ele fez isso. Só que após a morte de Joiada, Joás virou uma pessoa totalmente diferente. Joás já não seguia aquele princípio que ele deveria seguir mais. Ele já não era aquele rei tão maduro, tão fiel, que exercia um papel fundamental na vida das pessoas. Joás caiu. Joás começou a ouvir más influências. Joás começou a ouvir aquelas pessoas que não tinham nada a ver com aquele propósito, né? Com o mesmo propósito que ele deveria seguir. Então Joás começou a não ser um rei tão fundamental quando ele era, enquanto Joiada estava vivo. Então, o que nós podemos aprender com essa história de Joás e Joiada? A importância da liderança espiritual, a importância das boas companhias, das boas lideranças. A Bíblia fala que Joás fez aquilo que era certo aos olhos de Deus enquanto Joiada estava vivo. Então, Joás exerceu um papel bom enquanto ele andava com Joiada, que era uma influência positiva, que era uma influência que levantava, que era uma influência que fazia aquilo que era certo aos olhos de Deus. E quando Joiada faleceu, Joás começou a ouvir aquelas pessoas que não tinham nada a ver. Então, ele se perdeu. Quantos de nós temos nos perdido com as más companhias, com as más influências, com aquelas pessoas que não seguem o mesmo propósito com a gente, com aquelas companhias que falam aquilo que nós não deveríamos ouvir e que nós seguimos aquilo que eles falam e deixamos de seguir aquilo que nós precisamos realmente ouvir. Eu costumo falar que nós precisamos ser joiadas na vida das pessoas, né? Que nós precisamos impulsionar, que nós precisamos alavancar, que nós precisamos cuidar e que nós precisamos levar aquelas pessoas para serem
vistas, para serem aplaudidas, né? Eu brinco muito que às vezes eu costumo ficar mais feliz com as conquistas dos meus amigos do que com as minhas próprias conquistas. Principalmente quando eu sei que eu tenho um pouquinho de parte na conquista deles. O quanto isso é importante, né? E Joiada, ele não era um rei igual Joiás, mas ele exercia uma liderança ali nos bastidores, uma liderança que não era vista, uma liderança que era necessária. E quantos de nós precisamos exercer essa liderança, que não é vista, mas vocês já ouviram muito falar, e muitos de vocês já exerceram isso, né? Às vezes nós estamos guardando algo em silêncio. Às vezes eu estou guardando algo em silêncio, uma promessa, um propósito, um cuidado sobre a vida de uma pessoa que não está sendo visto, mas que é essencial aos olhos de Deus e que é essencial aos olhos daquela pessoa. Às vezes você está cuidando de uma pessoa que precisa do nosso cuidado, que precisa que nós sejamos joiadas na vida daquela pessoa. Que a gente esconda, que a gente guarde, que a gente proteja, que a gente dê segurança, que a gente dê uma palavra positiva, que a gente dê uma palavra que vai fazer, olha, você está errado, olha, isso não foi certo, eu vou puxar a sua orelha hoje. Porque normalmente a gente tem muito medo de repreender as pessoas, né? Eu falo por minha experiência própria. Eu sou líder da igreja, eu sou líder do meu serviço e muitas vezes a gente fica com medo de repreender algumas coisas para não perder aquela pessoa, com medo do que aquela pessoa vai achar. Mas às vezes a repreensão que a gente tem naquele momento é o que é necessário para os ouvidos e para a vida daquela pessoa. Então a gente muitas vezes deixa de fazer aquilo que é necessário por medo. Mas toda a influência positiva sempre irá influenciar direto nas decisões daquela pessoa. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso com medo. E não é o que nós precisamos e não é o que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente anda com boas companhias e acontece alguma coisa que a gente afasta delas. E aí a gente esquece tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que a gente aprendeu de bom e começa a escutar só aquilo que é ruim. Só que na vida nós precisamos entender que tudo aquilo que é bom precisa permanecer. Porque a gente tem muita mania de começar algo bom, positivo, que agrega valor e tudo mais, e não terminar, né? E não dar andamento nessas coisas e não permanecer. Eu acho que a palavra mais certa nos dias de hoje é a gente não permanecer, né? Começar uma coisa e não dar seguimento, não permanecer. Então, se você tem alguém na sua vida que é uma positiva boa, uma companhia boa, positiva, que te agrega e essa pessoa se afasta, por favor, permaneça naquilo que ela te ensinou, naquele conhecimento, naquela maturidade que a pessoa trouxe aos seus olhos. Porque hoje em dia o que é necessário é permanecer e não esquecer. Eu quero passar umas coisas que eu achei muito interessante. Enquanto Joiada estava vivo, Joás fez o que era certo. Ele restaurou o templo, ele buscou a Deus. E quando Joás faleceu, Joás se afastou de Deus e começou a ouvir as más influências e esqueceu tudo aquilo que Joiada ensinou para ele. Joás começou protegido, guiado no caminho, mas ele não conseguiu sustentar sua fé sozinho. Ele não conseguiu sustentar tudo aquilo que Joiada ensinou para ele. Não basta ter sido levantado por Deus, que foi o que Joás foi, né? Não basta ter vivido experiências com ele. E não bastou ele ter alguém que foi espiritual, um líder espiritual na vida dele, porque ele não conseguiu permanecer depois que Joiada se foi. Então, com essa história, nós conseguimos aprender várias coisas. A principal vamos andar com boas companhias, com boas influências. Vamos andar com aquelas pessoas que nos impulsionam, vamos andar com aquelas pessoas que querem ver o nosso bem, que querem levar a gente para o caminho certo. A segunda, quando essas pessoas não estiverem no nosso caminho mais, como foi o caso de Joiada, que ele veio a falecer, vamos permanecer naquele conhecimento que ele nos direcionou, que ele nos ensinou,
Vamos manter aquilo que é necessário. E terceiro, vamos ser joiada na vida daquelas pessoas. Vamos ser joiada na vida das pessoas que nos cercam. Vamos ensinar, vamos cuidar, vamos proteger. Vamos querer alavancar as pessoas. Vamos ser um líder que ensina, que caminha junto, mas que quando é necessário ele repreende, quando é necessário ele vai atrás, quando é necessário ele busca quando está perdido. Porque eu tenho certeza que se Joiada ainda estivesse vivo e Joás tivesse se perdido pelo caminho, Joiada teria ido lá e falado: Joás, volta, esse não é o caminho certo. Joás, o caminho é esse. Volta para perto de Deus. Volta para os bons costumes. Volta para aquilo que eu te ensinei. Volta a caminhar com aqueles que querem o seu bem. E muitas vezes a gente vê nossos amigos, nossos familiares se afastando. E não, a gente deixa lá, a gente não busca mais, né? Então hoje eu convido vocês para ser joiada na vida dessas pessoas. Para ser joiada na vida do seu marido, do seu filho, do seu amigo, do seu chefe. Joiada na vida daqueles que te cercam. Na vida das pessoas que estão ali no seu serviço, no seu dia a dia. Seja joiada, ore com eles, busque com eles. Tenha uma boa influência. Faça como Joiada fez com Joás. Esconda ele na sua casa, debaixo das suas asas. Esconda ele em oração. Interceda por essas pessoas. E cuide delas todos os dias, até o fim da sua vida, como foi a vida de Joiada, né? Ele cuidou de Joás até o último dia de sua vida. E é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Uma mensagem breve, mas bem direcional. Então, vamos orar agora e pedir para Deus que nós possamos ser joiada na vida de todo mundo. Para que hoje, quando a gente sair de casa, nós possamos ser joiada na vida de todos aqueles que nós vamos encontrar, que nós vamos ver e que nós possamos permanecer como joiada até o último dia de nossas vidas. Amém? Pai, queremos nos colocar na Tua presença neste momento para Te pedir que o Senhor venha nos ensinar a ser joiada na vida das pessoas que nos cercam. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a ser referência, a ser uma boa influência, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a Sua imagem, ver a Sua semelhança, Pai. Que elas possam ver o Seu cuidado através de nossas vidas. Pai, que nós possamos ser joiada até o último dia de nossas vidas. Cuidando, Pai, mesmo em silêncio, mesmo no secreto, Pai. Nós não queremos que as pessoas vejam aquilo que nós estamos fazendo, mas nós queremos que o Senhor veja aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos fazer aquilo que é de acordo com o Seu coração, que é necessário, Pai, para aquelas pessoas. Então nos ensina, Pai, nos mostre, Senhor, quem precisa do nosso cuidado, quem precisa que nós vamos e tragamos de volta para os Seus caminhos, Pai. Nos ensina, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos entender o que é reto ao Seu coração, Pai. O que é direito, o que é certo e o que o Senhor deseja de nós nesse dia, Pai. E todos os dias da nossa vida, até o final dela, Pai. Que nós possamos ser assim como Joiada, que teve uma passagem breve, Pai, mas que ensinou tanto a gente, Pai, com a história dele de Joás. Que nós possamos ser como ele. Que nós possamos ter um legado assim como ele. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém? Que nós possamos ter um bom dia e que nós possamos ser joiada na vida de alguém hoje. Fiquem com Deus.